Se você está me assistindo no gravado, eu sou o Dr. Ed Wilson Rossoi, cirurgião plástico e professor de cirurgia dermatológica, e eu tenho gravado aqui umas lives para ajudá-los, né, para ajudar quem trabalha na cirurgia dermatológica, com cirurgia dermatológica, e tanto os meus alunos, os seguidores, meus alunos da residência, meus alunos do curso online, do curso presencial também. E qual que é o objetivo dessas lives e também dos conteúdos que eu coloco aqui para vocês? É fazer com que vocês dominem a técnica da cirurgia dermatológica, que vocês adquiram refinamento e consigam melhorar a sua precificação, tá? Esse é o principal objetivo. E toda quinta-feira à noite, por volta das 19 horas, eu vou gravar uma live aqui para vocês. Vai ser sempre bacana. Então, vamos falar sobre curativo, né? Todo mundo que faz cirurgia dermatológica precisa saber fazer um curativo. Todo mundo me pergunta, sabe? Em todo lugar, como é que eu faço? Me mandam direct, sempre me perguntam. E aí, como que, doutor Ed, como que eu devo fazer o curativo? Ontem mesmo o Márcio, que é meu aluno do curso online, ele perguntou. Ele falou assim, doutor Ed, qual o curativo que o senhor faz numa curetagem de ceratose seborreica? Porque eu vi a sua aula no curso online, e aí o senhor só faz a curetagem com lâmina, né? Sim, eu faço só a curetagem com lâmina 15, porque como eu sou cirurgião, eu tenho mais experiência nesse sentido. E não tenho muita experiência de usar cureta, mas vocês podem fazer com cureta, tá? Pode fazer a curetagem com a cureta. E sempre dá uma vontadezinha de fazer uma eletrocirurgia, né? Uma eletrocoagulação. Às vezes até antes de fazer a cirurgia. Daí eu ouço assim, vocês falarem assim, vamos fazer, é legal fazer, doutor Ed, porque daí amolece a lesão. Aí depois é bem fácil de fazer a curetagem, né? Ou depois que termina, que você faz a curetagem, tem aquele sangramento, né? Aquele orvalho sangrante. E aí os médicos ficam um pouco inseguros. Nossa, vamos cauterizar isso aqui que está sangrando. Não, não faça isso. Porque quando você faz uma eletrocauterização numa ceratose seborreica, você corre o risco de causar discromias e cicatrizes. Então, quando você faz uma curetagem, olha lá, a Carol está falando, com a lâmina é muito melhor, gente. Tem vários vídeos, viu? Tanto no YouTube, lá no Facebook, cursos de cirurgia dermatológica, aqui também tem, de curetagem de ceratose seborreica. E quando você faz a eletrocirurgia, olha lá, Ludmila, todos os meus alunos aprenderam a fazer curetagem de ceratose seborreica sem eletrocirurgia com lâmina 15. Todos os meus alunos saem da residência, aprendem, já saem fazendo isso. E ajuda muito, é muito bom. Especialmente porque a lâmina de bisturi, às vezes a sua cureta, ela já perdeu um pouco o corte. E a lâmina, ela tá sempre afiada. É uma lâmina nova, né, que você vai usar, então ela tá afiadíssima. É muito mais fácil. A Adriana está perguntando, a curetagem é com cureta e anestesia tópica? Não, precisa infiltrar, viu, Adriana? Tem que infiltrar. Daí eu sugiro infiltrar com lidocaína a 2% com vasoconstrictor, com adrenalina. Tá? E aí eu faço a curetagem com a lâmina 15. Você precisa deitar a lâmina a 45 graus para você ir removendo lá a ceratose seborreica. Mas o que eu estava falando para vocês é que vocês ficam assim ansiosos, querem cauterizar aquele sangramento, ou vocês querem cauterizar antes a ceratose seborreica para que ela fique mais amolecida. Mas com isso, você pode causar uma cicatriz, né? Uma cicatriz ou uma discromia, e depois de difícil solução. Então, evitem, façam só a curetagem. E aí, quando faz aquele sangramento, né, aquele orvalho sangrante, calma, não fiquem preocupados. Pegue uma gaze, embebida em soro fisiológico, coloque lá em cima da lesão, deixa lá a gaze lá, porque o sangramento dérmico ele é autolimitado, não tem nenhum vaso calibroso. Depois essa gaze você deixa lá uns 5 minutinhos, quando você retira, o sangramento já parou. Alguém perguntou aqui, a Jéssica, a curetagem é o mesmo shaving, doutor Ed? Isso, sim, assim também chamado de shaving, de ceratose seborreica, viu? É que eu gosto de chamar de curetagem porque eu vou fazendo uma curetagem mesmo, eu não faço só o shaving. Por que que eu não faço direto o shaving? Porque eu tenho receio, às vezes, de aprofundar um pouco mais. E depende da região que você estiver, se a pele for fina, você pode aprofundar e expor o subcutâneo. Então, você já pensou se você arranca e o subcutâneo fica ali exposto? Aí danou-se, né?
Você vai ter que dar um ponto, fazer uma sutura. Então, por isso que eu prefiro fazer com a cureta, vai curetando devagarinho e vai removendo toda a ceratose seborreica. E não façam elettrocauterização de nada, tá? Se precisar, faz uma compressão local, mas coloca um soro fisiológico, uma gase embebida em soro fisiológico, que o sangramento vai parar, tá? Ele é autolimitado. Todo sangramento dérmico é autolimitado, tá? Não tem nenhum vaso calibroso ali. E aí, o Márcio, né, ele me perguntou assim, doutor, depois que faz essa curetagem aí, precisa fazer um curativo compressivo? Olha, se estiver sangrando um pouco mais, você pode fazer sim um curativo compressivo. Eu vou explicar depois como que faz. Mas como que eu gosto de fazer de modo geral para a ceratose seborreica? Eu coloco uma gase mesmo, faço um curativo com uma gase só, uma gase seca, estéreo, obviamente. Uma gase seca, estéreo. Daí faço, coloco ali a gase, cubro com micropor e pronto. Uma coisa que eu vejo muito frequentemente, outro dia uma outra aluna me perguntou, não, ela na verdade uma seguidora, ela falou que fez uma cirurgia para chantelasma, bem nessa região aqui, tá? E ela falou que ficou bem estressada, que foi meio estressante a cirurgia, realmente, porque essa região sangra bastante, né? Na verdade, a face, no geral, sangra muito, né? Especialmente em pálpebra sangra. Então, o segredo é, você faz lá a anestesia com a lidocaína, 2%, com vasoconstritor, e aguarde fazer o efeito vasoconstritor. Porque o que acontece é que às vezes vocês já vão operando, já anestesiou, já vai operando já o paciente. E aí não deu tempo de fazer o efeito vasoconstritor. Você tem que esperar uns 6 minutos, né? Aí depois você opera. E como que você percebe? Porque ocorre um empalidecimento do local. Você vê que a pele fica pálida. Então, um sinal de que houve já a vasoconstrição. E aí você faz lá a cirurgia, vai sangrar pouquíssimo. Vai ser muito tranquilo para você fazer a cirurgia, tá? Então, evite de operar assim sem aguardar a vasoconstrição. Aguarde 6 minutos, vai fazer uma diferença enorme. Porque senão, qual o objetivo de usar um vasoconstritor se você não espera que se estabeleça a vasoconstrição, não é verdade? E daí ela me perguntou assim, doutor Ed, como que o curativo que o senhor faz aqui? O senhor coloca micropor? Porque assim, na pálpebra, o que que acontece? É muito difícil de você colocar curativo, porque a pessoa precisa abrir e fechar os olhos. Então, até mesmo quando eu faço uma blefaroplastia, eu não coloco curativo. O paciente vai embora do hospital sem curativo nenhum. Só uns curativinhos que fixam o ponto, porque eu faço uma sutura intradérmica, quem entra aqui sai para cá. Então, tem um curativinho que fixa aqui esse ponto, esse fiozinho que sai aqui, e um outro, que aí o fio sai aqui, eu junto aqui. Então, junto duas anteninhas aqui e aqui. São esses só, um micropore aqui e um micropore aqui. São só esses os curativos que eu faço, por exemplo, na blefaroplastia. Então, não fico colando nada de micropore. Então, na pálpebra em si, você deve evitar de colar micropor ali, porque fica difícil para abrir, né? Mas especificamente nesse caso aqui, se estiver sangrando muito, você pode colocar aqui uma gazezinha estéreo, um pedacinho, e um micropor. E na face, gente, sempre o micropor cor da pele, tá bom? Para ficar bem bonitinho. Uma coisa que eu não gosto de fazer, que eu vejo muito vocês fazerem, é pegar o micropor e colar direto na cirurgia. Então, fez lá a curetagem da ceratose seborreica, pega o micropor e gruda lá, direto. Daí faz uma outra cirurgia qualquer, gruda o micropor direto. O micropor, ele não é estéril. Aí você teve todo o cuidado de fazer a antisepsia, né, a asepsia, é, fez a cirurgia com todo o rigor técnico de usar tudo estéreo, né, sua luva estéreo, tudo bonitinho. Aí você finaliza a cirurgia, aquela ferida é aberta e você coloca ali um micropor contaminado em cima da ferida operatória. Então aumenta muito a chance de infectar, de infecção na sua cirurgia, né? Então eu não coloco nada de micropor direto na ferida, sempre uma gase estéreo antes, tá? Mas enfim, eu vou falar então, vou começar agora, vou mostrar os materiais que eu uso para fazer os curativos na cirurgia dermatológica, tá? Uma coisa que você precisa ter, uma tesoura forte, uma tesoura de maio, reta, pode ser curva, a minha é reta e forte. Por que a tesoura de maio? Para você cortar, a, a Maria Fernanda perguntou, eu uso pomada com antibiótico? Às vezes sim, Maria Fernanda. Por exemplo, Fernanda,
Eu fiz uma cirurgia que eu não consegui fechar totalmente a ferida operatória. Ficou, então às vezes eu vou aproximando e fica no meio um pouco aberto assim. Então nesse lugar que ficou aberto, eu coloco uma pomada que tem um antibiótico e também um debridante químico. Então uma pomada que eu adoro, gosto muito de usar é colagenase com cloranfenicol. Meus alunos sabem disso, porque eu uso há mais de 20 anos, né? Esse Blood Stop não tem experiência, sinceramente, viu? Tiara, não tem experiência, não. Eu faço mesmo, uso aqui o feijão com arroz mesmo, a gás, o micropor, é assim que eu faço, tá? Então, eu uso então a pomada antibiótica, a colagenase com cloranfenicol, quando fica aberto. Aí você vai me falar, mas por que a ferida ficou aberta? Por quê? Às vezes é assim, para você fez lá a incisão, aí para você fechar, fechou, mas fica um pouquinho aberto. Às vezes é melhor que aquilo fique aberto e em 2 semanas, 10, 15 dias aquilo cicatrize por segunda intenção, com auxílio de uma pomada dessa, do que você tentar rodar retalho, aí, ou você faz um enxerto, aí o enxerto não pega, aí é aquele drama. Olha, então é o seguinte, a gente sempre deve indicar o procedimento mais simples possível para o paciente. Porque, às vezes, claro, tem determinada situação que não tem jeito, você tem que fazer um retalho, você precisa. Obrigado, obrigado, Fernando. Marina, obrigado, Marina. Então, tem determinada cirurgia que não tem jeito, você tem aqui uma ferida, você tem que fazer um retalho de região frontal, não tem jeito. Mas se é, por exemplo, você está na região dorsal, você consegue aproximar e fica só um pouquinho aberto, é melhor você deixar cicatrizar por segunda intenção. Isso me lembra uma história bem interessante, viu? Eu até acho que já postei aqui no Instagram esse caso, um caso bem parecido. O que aconteceu? O paciente tinha aqui ó, um vaso bem grande aqui, ó. Daí, quando eu removi, com a margem de segurança e tudo, ficou um defeito de mais ou menos 5 centímetros aqui. Então, qual que seria a opção que todo mundo pensaria? Fazer um retalho, 2 retalhos de avanço, né? Aqui um e aqui o outro. Daí os dois iriam para aqui fechar assim, beleza. Então tem aqui o defeito de 5 centímetros, 2 retalhos de avanço. Tranquilo, vai lá e faz. Só que o que ia acontecer? O paciente ia ganhar um H aqui, ó, desse tamanho, pegando mais de metade da região frontal. Eu fiquei pensando, gente, quem que vai querer ter um H enorme aqui, ó, assim, né? Ninguém ia gostar de ter isso. Então, o que que eu fiz? Aproximei a ferida. Aí, o que que eu faço? Eu vou dando os pontos, assim, aproximando assim, ou assim, ou assim, e aproximou de uma forma que daí eu fechei, né? Ficou uma cicatriz assim, ó. E aí, no meio, ficou um pouco aberto, ficou abertinho assim no meio. Gente, para quem tinha um buraco desse tamanho e ficou um pouco aberto assim, tá ótimo, a pessoa tá no lucro. Daí eu coloquei, prescrevi colagenase com cloranfenicol, ele usou durante uns 20 dias e fechou. E hoje, praticamente, você não vê cicatriz ali, acredita? Inclusive a região frontal é excelente para cicatrização por segunda intenção. Então, a gente precisa pensar também nisso, sabe? É, às vezes, de fazer um procedimento que é mais simples, que para o paciente vai ser melhor. A gente tem que se colocar no lugar do paciente, né? E não assim, vamos fazer o retalho. E o paciente vai ficar todo retalhado na testa. E tem um caso que eu acho que eu postei agora no Insta, foi um paciente jovem que tem a síndrome de Gorlin-Goltz, e ele tinha um vaso bem grande aqui, tá? E ele foi operado no curso Hands-On. Quem trouxe foi a doutora Jéssica Lemos, porque esse paciente, eu acho que se tratava com ela, ela mandou aqui para o curso, e ela que fez a cirurgia, inclusive. E a gente teve o mesmo raciocínio, né? Imagina um paciente jovem de 26 anos, eu não vou retalhar toda a testa dele, né? Eu fiz exatamente a mesma situação. E aí uma coisa que é importante vocês saberem, quando vão trabalhar aqui nessa região aqui, frontal, a gente não pode a gente não pode se ficar fixo, sabe? Ah lá, a Marina falou que bom saber isso. Obrigado. O que que acontece? A gente não deve se fixar somente às linhas de força. Então, são aquelas regras que têm também suas exceções. Esses pacientes, esses dois que eu falei para vocês, a cicatriz dele ficou assim. E muitos alunos na hora perguntaram, mas doutor, por que se a linha de força é assim e o senhor deixou a cicatriz assim, meio, um ficou meio assim, o outro ficou quase vertical. Por quê? Porque, gente, se eu fizesse assim, imagina uma ferida aqui, uma ferida exatamente 5 centímetros. Se eu fizer para fechar nesse sentido assim,
eu ia fazer isso aqui. Olha só, ele ia ficar com a sobrancelha desse jeito, entendeu? E não ia corrigir, isso ia ser muito difícil de corrigir depois. Então, é importante a gente também ter esse jogo de cintura, na verdade, do raciocínio, né? Então, a gente nem sempre as coisas têm que ser exatamente como está lá, sabe? Na literatura tem que ser assim. Não, gente. A gente também tem que ter essa flexibilidade mental, entendeu? Então, eu coloquei a cicatriz posicionada assim, mas foi o melhor para o paciente. Não distorceu a sobrancelha, ele não ficou com a testa toda cortada e a cicatriz, com o tempo, quase desaparece. E o que aconteceu apenas? Uma cicatrização por segunda intenção, né, que em 20 dias já fechou. Então, fora que, tudo bem, além de tudo isso, o que poderia acontecer é que eu tenho um índice baixíssimo assim, de necrose de retalho. Eu não me lembro da última vez que eu tive necrose de retalho. Né? Nesses 25 anos na residência dando aula, eu não me lembro de quando que eu tive, nem lembro se tive. Então, na minha opinião, os retalhos são muito seguros, né? Se você respeita a técnica, respeita o pedículo vascular, né? Os parâmetros anatômicos, a chance de complicação, de necrose, vou dizer, é muito baixa. Mas imagina que, se você faz esse retalho aqui e tal, deixa toda a testa cortada do paciente e ele evolui com necrose do retalho. Aí é um desastre, né? Porque além de você ter deixado cheio de cicatriz, ainda não fechou, não resolveu o problema, criou outro problema. Então, por isso que eu falo, sempre vamos pensar naquilo que é mais simples, que é mais simples e vai ser melhor para o paciente, tá? Mas vamos voltar aqui aos curativos. Então, olha aqui, você vai ter uma tesoura de maio para você cortar a gaze. Essa gaze não está estéreo, obviamente, porque eu não vou ficar usando a gaze estéreo aqui para dar aula. A gaze a gente esteriliza desse jeito, ó, nesse envelope chamado grau cirúrgico. Um dia eu vou dar uma aula aqui para vocês de esterilização, como esterilizar seus materiais. Tem tudo lá no meu curso online. Aqui também no presencial eu falo, mas eu vou gravar uma live e vou ensiná-los como fazer isso aqui, tá? Daí eu esterilizo gases assim, eu não, né? Minha equipe esteriliza gases assim e também, olha só, os materiais para cirurgia também, que eu já dei uma aula aqui de material cirúrgico, que são esses envelopes. E aqui está o material que eu uso para retirada de pontos, tá vendo? Aqui dentro do pacotinho eu já coloquei gaze, uma tesourinha delicada de íris e uma pinça para retirada de pontos. Então é assim que você vai fazer. Mas por que que eu trouxe esse material aqui, ó? Porque vocês estão vendo essa tesoura aqui? Ela é super delicada. E eu vejo muito, às vezes, o pessoal cortar a gaze com tesoura delicada, com tesoura de íris. E aí sabe o que acontece? Você estraga a sua tesoura. Então, é fundamental que você cuide do seu material, para você ter material cirúrgico, instrumental cirúrgico, o resto da vida. Eu até já falei aqui para vocês, né, do material que eu tenho, que a gente nunca estraga. O material está sempre muito bem, e dura muito. Eu tenho material que está comigo há mais de décadas. Tá? Então, se você cuidar do seu material, você vai ter material para a vida toda. Então, gaze e micropor. Eu uso micropor assim, olha, pode ser qualquer marca, gente. Esse micropor aqui é um micropor de 2 centímetros, estão vendo aqui? De 2,5, perdão. 2,5 centímetros na cor branca. Esse daqui de 2,5 centímetros, eu uso no corpo, em membros, tronco. Esse aqui, ó, é da marca 3, esse é da marca 3M. Você pode usar, comprar qualquer marca, gente. Desde que não seja uma coisa muito ruim, que não grude, né, que fique soltando, não tem problema. Você pode comprar qualquer marca. E aqui a gente tem um micropor de 1 centímetro. Esse é da marca 3M. E esse aqui você pode usar no rosto também, tá? Ou uma cirurgia mais delicada. Mas eu gosto de usar no rosto essa daqui que é a cor da pele, tá? Essa daqui também é da 3M. Eu gosto de usar essa daqui, cor da pele no rosto. Então você pode comprar esse aqui de 2,5 centímetros na cor branca ou cor da pele. E de 1 centímetro cor da pele ou branca. Aí você que sabe. Mas enfim, no rosto sempre usar algo com cor da pele, porque o paciente vai para a rua, vai ao banco, algum lugar depois. Uma coisa que eu uso às vezes, olha, é a acetona. Ó. Vou até mostrar para vocês. É a mesma acetona que as mulheres usam para remover esmalte das unhas. Por quê?
para você desengordurar a pele. Então, às vezes, você faz a cirurgia lá, então você manipula o subcutâneo, daí aquela gordura do subcutâneo, ela vai impregnar a pele. E depois, mesmo que você higienize, você tenta ali colar o micropóreo não gruda, porque aquilo está tudo engordurado. Então você precisa desengordurar a pele. Então, é claro, não vou aplicar acetona na ferida operatória, mas eu vou limpar em volta para que aquilo fique menos engordurado e eu consiga ali fixar o micropóreo, tá? Então é importante nesse sentido. Bom, e daí como que eu faço então o curativo? Então, como eu falei para vocês, na ceratose seborreica, como o Márcio tinha me perguntado, eu depois que você fez lá a curetagem, não fez a eletrocoagulação, aquele sangramento, você colocou uma gase com uma gase com soro, deixou ali uns 5 minutinhos, tirou a gase, já parou o sangramento, você vai pegar então a gase e você vai cortar um chumacinho, tá? Então assim, corta um pedacinho com essa tesoura forte, ó. E aqui está ó, o pedacinho de gaze que você vai colocar ali e fixar com o micropor. Quanto menor o curativo, melhor. Só que, às vezes, o curativo ele tem que ser bonito e agradável. Eu sempre falo para os meus alunos, né, que o curativo é a assinatura do médico. Então, o paciente não pode ir para casa sujo de sangue ou sujo de povidine. É que eu não uso mais povidine, mas sujo, né? Com sangue, um curativo feio, às vezes o curativo caindo. Então, não adianta ser um curativo pequeno e ineficiente, ineficaz. Ele tem que ser eficiente. Então, ele tem que ser o menor possível, porém eficiente, tá? Por que o menor possível? Porque tem que ser algo bonito, né? Isso é a sua assinatura. Imagina o paciente sai da tua clínica todo sujo, um curativo caindo enorme, sabe? Às vezes enfaixam todo o rosto do paciente. Eu não gosto muito não, tá? Mesmo em couro cabeludo, por exemplo. Ontem eu fiz uma cirurgia aqui, tirei 2 cistos triquilemais de um paciente. Aliás, foi bem interessante que eu nunca vi isso. Eu tirei um cisto triquilemal e daí tô lá fazendo hemostasia, vi outro ali, mas grudado, um maior, né, um maior de uns 2 centímetros e um menor pequenininho de meio centímetro juntos ali, nunca tinha visto. Aí eu peguei, terminei a hemostasia e removi aquele outro cisto pequenininho. Aí dei os pontos no couro cabeludo, tem que ser uma sutura forte, né? Pegar, eu falo para os alunos, pega macho, pega firme. E dê o nó bem apertado, para que aquilo não fique sangrando, porque o couro cabeludo é muito vascularizado. E se você não fizer uma sutura forte, hemostática, aquilo pode ficar sangrando, né? E o couro cabeludo, o problema é fazer o curativo. Como vai fazer o curativo no couro cabeludo se o micropor não gruda no cabelo? Não gruda nem mesmo. E outra coisa, não façam tricotomia exagerada em couro cabeludo. Então, assim, você vai tirar um cisto epidérmico, um cisto triquilemal, você faz uma tricotomia discreta, só ali em cima do cisto. Porque não tem sentido o paciente ganhar uma clareira lá, sabe? No couro cabeludo. Não tem sentido isso. Ou você faz uma tricotomia bem econômica e faz a cirurgia. Então, fiz essa cirurgia no paciente ontem, e daí fiz a sutura, né, com nylon 3/0, pontos bem firmes, bem apertados, para que fique bem hemostático. E o último nó bem apertado, né? Eu já falei dessa aula na aula de fio de sutura. Eu vejo muito meus alunos, eles não apertam bem o nó e depois a sutura se desfaz. E depois a gente não sabe por que o paciente fez deiscência, tá? E no couro cabeludo não tem como fazer curativo. Então você tem que ficar por conta da sua sutura mesmo, ela tem que ser bem hemostática. E aí eu ofereço para o paciente um pacotinho de gás, ele vai embora com a gás. E hoje a gente ligou para o paciente e ele falou que foi ótimo, não doeu, não sangrou nada, que ele está ótimo, né? Isso é outra coisa que eu falo para vocês. Vocês ligam para o paciente depois do procedimento? Alguém tem que ligar, tá? Isso é agregar valor, gente. É isso que também te diferencia no mercado, viu? Porque ninguém liga para o paciente, não, no pós-operatório. E aquele que ligar, com certeza está se diferenciando muito dos demais. Bom, então você vai colocar lá o micropóreo, que eu já falei, por exemplo, na ceratose seborreica. Tirou um nevo, por exemplo, na face. Mesma coisa. Você pode até desengordurar se precisar, se você achar que está meio engordurado. Coloca uma gazezinha e o micropóreo cor da pele, tá certo? Eu vou falar um pouquinho do
do curativo compressivo, né? Isso é importante. O que é o curativo compressivo? Gente, o curativo compressivo, eu vejo que os meus alunos, todos os alunos, viu? Tanto da residência, tanto do curso online, quanto do curso hands-on presencial, eles, quando eu falo assim, vamos fazer um curativo compressivo, o que que eles fazem? Eles pegam lá, pega a gase, põe lá em cima do paciente e aí aperta. Aí eles acham que estão fazendo um curativo compressivo. Quando tira a mão, aquilo deixa de comprimir. O curativo compressivo, ele vai manter a compressão mesmo sem as suas mãos. Aí você vai falar, mas como que ele vai ficar lá comprimindo? Porque o objetivo é, por exemplo, quando que você vai usar um curativo compressivo? Às vezes o paciente sangrou muito, foi uma cirurgia que sangrou bastante, o paciente hipertenso, hemostasia difícil. Então, você vai fazer o curativo compressivo. E como que é isso? O princípio o princípio fundamental do curativo compressivo é que ele tenha uma base estreita e seja alto. E vocês vão já entender. Olha aqui. Você vai pegar uma gaze assim e você pode fazer um charutinho nesse sentido aqui, ó. Vou enrolar assim, certo? Enrolou. Aí você pega e vai dobrando sobre ele mesmo, tá vendo? Olha como ficou alto. E se for uma lesão maior, um lipoma que você tirou no dorso, sei lá, ficou um espaço morto maior, você pode usar duas gases. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, que tem uma gase, e vou pegar mais uma, duas. Vamos unir as duas. Vamos fazer o charutinho, tá? É um charutinho. Esse curativo aqui já é para um lipoma grande de dorso, tá? Porque vocês vão ver que vai ficar grande, ó. Não dá nem para dobrar muitas vezes sobre ele mesmo, ó. Olha o tamanho que ficou um bolão. Aí você vai colocar em cima da ferida operatória suturada, em cima da sutura, e você vai pegar o micropor e vai colocar lá. Você vai desengordurar, porque também se o micropor não ficar fixo, não adiantou nada. Aí você desengordurou o local e coloca o micropor. Quando você coloca o micropor, o que acontece? O micropor afunda isso aqui, né? Isso aqui está acima da pele. Quando você coloca o micropor, ele só afunda. Quando ele afunda, ele comprime. Então você coloca o micropore e deixa por 48 horas. Isso aqui fica comprimindo a ferida operatória durante esse período, tá? De 48 horas. Isso é um curativo compressivo. Então você tirou sua mão e ele continua comprimindo o local, tá? Então, curativo compressivo é isso. Então, quando que vai usar? Exatamente quando sangrou muito, né? Uma cirurgia que você achou que a hemostasia foi um pouco mais difícil, então, você pode usar esse artifício do curativo compressivo, tá? Bom, então, assim, deixa eu falar aqui que alguém me perguntou no começo da live, Dr. Ed, e eu vejo muita gente fazer. Isso, na verdade, é uma opinião minha, gente, né? Nesses 30 anos de profissão, eu cheguei à conclusão de que assim é melhor, pelo menos nas minhas mãos, tá? E é isso que eu repasso para os meus alunos. Então, eu não aplico pomada antibiótica nas minhas cirurgias. Então, foi uma cirurgia limpa, eu não fico aplicando pomada, não. Pomada antibiótica, não. Então, foi uma cirurgia limpa, tirou um névoa, um cisto epidérmico, um lipoma, é curativo simples, né? Uma gase estéreo, o micropor e ponto final. Quando que eu uso pomada antibiótica, por exemplo? Naquela situação que eu falei para vocês, né? A ferida ficou aberta e eu vou deixar a ferida cicatrizar por segunda intenção. Aí eu uso o, o antibiótico cloranfenicol associado a um debridante químico, né? Então, que a gente tem várias pomadas aí que atuam dessa forma. Eu gosto muito da colagenase, com cloranfenicol. Mas de resto, não. Agora, por exemplo, essa ceratose seborreica que vocês ficam doidos para cauterizar, tanto antes quanto depois, e que eu já falei para vocês não fazerem isso para evitar discromia e cicatriz, depois que você fez a curetagem, eu costumo colocar só uma gase seca, porque daí vai ser mais hemostático, né? Vai parar de sangrar. A Maria Fernanda perguntou, e para casa, o curativo com água e sabão? Sabão, sim. Viu, Fernanda? É, se a cirurgia limpa, como essa que eu falei, o nevo, o cisto epidérmico, o lipoma,
No dia seguinte, 48 horas, tira, lava com água e sabonete, esfrega bem o local para não juntar crosta e acabou, mais nada. Agora, a ceratose seborreica, como fica ali cruento, você pode usar essa pomada de colagenase até cicatrizar. Em uma semana já cicatriza. Alguém perguntou mais aqui, Gustavo perguntou, quanto tempo o curativo deve ficar seco? Na verdade, assim, você coloca esse curativo e retira em 48 horas, tá bom? Então, mas o primeiro curativo da ceratose seborreica que você fez a curetagem, eu não coloco pomada, coloco o curativo, a gase seca mesmo. Daí o que vai acontecer? Ela vai grudar, então vai ser difícil para remover. Como que eu falo para o paciente remover? No banho, com água e sabonete. Vai lavar, a gase vai umedecer e ela vai cair. Entendeu? Aí o paciente começa no dia seguinte, em 48 horas, começa a aplicar a pomada. E por que que não no primeiro curativo? Porque eu preciso de um curativo seco, uma gase seca, para que aquilo fique hemostático. Porque se eu colocar a pomada ali, aí eu acho que não para, não estanca o sangramento, e aquilo vai ficar sangrando, né? E uma coisa que é importante, assim, se você fez a curetagem da ceratose seborreica, isso é um conselho que eu dou para vocês. É melhor vocês repetirem o procedimento do que se arrependerem de terem sido muito agressivos, tá? Com o tempo, você vai pegar o jeito e vai saber em que momento parar. Mas, às vezes, eu percebo meus alunos que fazem a curetagem e depois aquilo sangra muito, sangra, sangra, sangra. E, às vezes, não para. Por quê? Porque foi muito profundo. Já, sabe, você já foi lá na derme profunda, já estava indo quase lá na subderme. Então, todo cuidado. Então, você vai removendo a ceratose seborreica, mas não tem a mão tão pesada. Eu sempre falo com meus alunos, mãos de fada, para que você não faça um procedimento muito agressivo, tá? Então, faça a curetagem lá com delicadeza, mãos de fada. E se estiver sangrando muito, se atente, pode ser que você tenha aprofundado muito nessa curetagem. E aí, se você aprofundou muito, obviamente que você pode ter, sim, a discromia ou uma cicatriz, porque é como se você tivesse feito uma eletrocirurgia, né? Você destruiu o tecido são, tá? Então é isso, o curativo fica lá seco por 24 horas e depois ele tira no banho. Tintura de benjoim para fechar. A Adriana falou isso até chegar em casa. Olha, Adriana, o que acontece? Na época da minha residência lá, 25, 30 anos atrás, a gente usava muita tintura de benjoim. O que que acontece? A tintura de benjoim, ela gruda muito, sabe? Até a tesoura fica toda impregnada. O cheiro é até gostoso, é agradável o odor que vem, né, do benjoim. Mas fica, ele gruda demais, sabe? Faz uma meleca na pele do paciente. Depois para ele remover, eu acho meio complicado. E também não é muito fácil de achar, eu acho. Também não procurei mais. Então eu prefiro desengordurar a pele com acetona mesmo. Essa acetona que vocês usam aí para remover o esmalte da unha. Ele ajuda muito a desengordurar a pele e funciona muito bem para o teu curativo ficar lá bem, bem fixo, tá? Jéssica está perguntando, recomenda retirar sempre após 48 horas? Olha, geralmente, Jéssica, em 24 horas eu peço para remover o curativo. Tirou o nevo hoje? Amanhã à noite a senhora tira esse curativo molhando com água e sabonete. Agora sim, a ceratose seborreica, que sangrou um pouco, aí eu deixo pode ficar 48 horas. Mas 24 horas já está bom. Agora, o curativo compressivo que você fez lá, o curativo alto, né? Esse sim, por que eu deixaria 48 horas? Por que 48 horas? Porque ele tem que ficar comprimindo lá o local. Precisa ficar lá 48 horas comprimindo. Porque eu acho que talvez em 24 horas não tenha sido suficiente para ele fazer o efeito hemostático. Porque o curativo compressivo, qual é o papel dele? É como se você estivesse realmente apertando ali o vaso que está babando, sabe aquele sangramento que fica aquela babação? Então o curativo compressivo ele faz isso para você, ele fica apertando lá. Então se ele ficar 48 horas é melhor, porque aí a hora que você tira está sequinho, viu? Gustavo perguntou 48 horas seco. É isso que eu não entendi, Gustavo. Me explica direito. Você está perguntando se a pessoa tem que trocar o curativo, deixar o curativo sempre seco? É isso? Me explica melhor, Gustavo. Como que é essa sua dúvida aí? Se ele tem que ficar 48 horas seco? E, enfim, eu acho assim que o curativo é uma coisa muito importante, né? Não adianta você só fazer a cirurgia, executar com todo o rigor técnico, dominar a técnica e o refinamento, e você faz um curativo que não te auxilia no pós-operatório, né?
que não te ajuda a manter aquele local limpo, seco, estéril por um tempo ainda, né? E também mantém o local hemostático, né? Sem sangramentos. Acho que sem molhar? Ah, entendi. Carol está falando aqui que ela acha que o Gustavo está perguntando se é para ficar 48 horas sem molhar. Sim. Então, por exemplo, esse curativo compressivo, o paciente pode molhar? Não. Nenhum curativo o paciente pode molhar, viu, gente? Porque assim, ó, se o paciente molhar o curativo, contaminou. Ele tem que retirar. Então você já fala, ó, se o senhor não pode molhar aqui o curativo, hein? Vai limpar aqui e tal. Se for no rosto, vai passar um lenço úmido, não pode molhar o curativo. Aí se molhar, molhou o curativo, vai ter que tirar. Aí o senhor tira, então, você já avisa o paciente, se molhar o curativo, o senhor tira e lava com água e sabonete. É melhor. Agora, sobretudo, o curativo compressivo, gente, não pode molhar, né? Porque molhou, ele vai tirar, perdeu o efeito compressivo, aí aquilo pode começar a sangrar, né? O paciente pode ter que voltar para a mesa cirúrgica. Então, curativo compressivo não pode molhar, tá? Então tem que ficar sequinho lá e aí o paciente retira só no banho, 48 horas depois ou 24 horas depois. Alguém perguntou, essa live foi a Débora, né? Essa live vai ficar salva em ter atrasada. Oi, Débora, obrigado. Olha, gente, acho que toda quinta-feira à noite, às 19 horas, eu vou gravar uma live. Depende um pouco do meu movimento aqui na clínica, né? Dos meus pacientes da cirurgia plástica. Mas eu pretendo toda quinta-feira, 19 horas, gravar uma live para vocês. Olha, as lives não ficam gravadas. Elas vão, o pessoal, a equipe da tecnologia vai editar a live e depois ela será disponibilizada. Sim, então em algum momento ela vai aparecer aqui no Instagram, mas não agora. Ela precisa ser editada antes, tá? Alguém perguntou mais alguma coisa? A Adriana falou: deixa fechado com curativo levar. Bom, sim, deixa eu falar, gente, isso daqui, ó. Até na cirurgia plástica me perguntam isso no hospital. Isso foi o que eu aprendi na residência, né, lá na Santa Casa de São Paulo, que toda a minha formação, a graduação, a residência de cirurgia geral, depois os 3 de cirurgia plástica, foi tudo lá na Santa Casa. E eu aprendi assim, a gente tira o curativo e lava. Então, eu vejo muitos médicos que deixam o curativo fechado por 7 dias ou até o paciente retirar pontos. Então, imagina uma ferida operatória em tronco, membros, que vai ficar lá 14 dias, né? Que a gente já falou sobre isso, gente. Teve live aqui de retirada de pontos. Quando tirar, quando não tirar, como retirar, né? Aí, o que acontece? Oi, Marilúcia, obrigado. Ela falou que a aula é maravilhosa. Obrigado. Fico muito feliz, muito honrado, viu? Obrigado. Eu removo todos os curativos em 24, 48 horas, inclusive das minhas plásticas, mamoplastias, abdominoplastias, lipoaspirações, tudo. No dia seguinte, lava com água e sabão, não cobre mais, a não ser que esteja vazando alguma coisinha, né? E os pacientes da cirurgia dermatológica, mesma coisa, remove o curativo, lava com água e sabonete, esfrega bem ali para não juntar casquinha, no banho mesmo, lava bem, esfrega com água e sabonete, para que não fique acumulando crostas que possam ali infectar. E então ela perguntou: você deixa? Tem gente que deixa, mas imagina ficar 14 dias o curativo fechado, né? O paciente volta às vezes até já infectado já, né? Com a cirurgia infectada. Então não, eu removo. Eu acho que o melhor remédio é água e sabão, sabe? Limpar. Então eu sempre já tiro, não mantenho o curativo fechado não. Alguém me perguntou mais alguma coisa. As lives são incríveis. Obrigado. Carol. Carol, olha, Carol foi minha residente lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, Sul São Paulo, e inclusive eu participei do processo seletivo dela. E depois ela veio fazer o meu curso hands-on, maravilhosa. Obrigado, viu, Carol? Muito obrigado. E eu gostaria de convidar vocês também a gravarem uma live comigo um dia, todos vocês, porque isso, vocês sabem que as redes sociais, né, são poderosíssimas no engajamento, no seu posicionamento de mercado. E vai ser muito bom. A maioria dos médicos não tem coragem, viu? Não fique achando que é você que não tem. A maioria não tem, porque tem muito medo do julgamento alheio, né? Então, eu vou até falar para vocês, se um dia alguém falar que você é marqueteiro ou que você virou blogueiro, é sinal de que você está fazendo muito sucesso, né? A gente tem que ser muito honesto, correto, idôneo, íntegro. A gente tem que ser ético. Então, você sendo tudo isso, o resto, eu falo com meus alunos que é recalque. E você precisa estar nas redes sociais, viu? Mas a gente já gravou uma live só sobre isso. Mas eu quero
Eu quero gravar uma live com todos vocês aí, estão todos convidados, tá bom? A Lud falou assim: não perca a oportunidade de aprender com o Dr. Ed, cirurgias e dicas para a vida profissional. Obrigado, Lud. Obrigadão. Fico muito feliz. E quero convidá-los, quem não está inscrito, na semana gratuita da cirurgia dermatológica, que está acontecendo essa semana, as aulas ficam disponíveis somente por 7 dias, depois elas serão apagadas. Quem não fez a sua inscrição, cliquem no link da bio, daí eu vou deixar lá o seu e-mail, eu vou te mandar um e-mail de confirmação. Você precisa confirmar a sua inscrição nesse e-mail que eu vou te mandar, tá bom? Então, procurem no spam, na caixa de entrada, procurem lá o e-mail que eu vou mandar para você. Então, não perca essa oportunidade. Maria Fernanda falou: o senhor explica tão bem e com tanta precisão que faz a gente gostar de cirurgia. Não sou fã de cirurgia, mas estou animada. Estou animando para fazer. E, poxa vida, obrigado. Fico muito feliz. Vocês sabem, o Paulo fez uma pergunta sobre uma lesão. Deixa eu ver aqui, vamos voltar. Lesão retirada com bisturi elétrico. O senhor coloca alguma pomada para não ter aderir a gase? Não, eu faço. Depende, né? Por exemplo, quando eu faço eletrocauterização. Tem verruga, gente, vulgar, que não tem. Você pode fazer crioterapia, pode fazer de tudo, não resolve. Então, quando tentou de tudo, não teve jeito, eu faço eletrocirurgia sim, para verruga vulgar. Com toda a proteção, todo o cuidado, obviamente, né? E aí sim eu coloco sim essa pomada, quando eu preciso. Aí eu coloco a pomada antibiótica ou alguma cicatrizante. Ou unha encravada. Quando eu faço cantoplastia, sim, porque ali a minha ferida vai ficar aberta, uma ferida infectada, contaminada, eu coloco sim. Mas as outras não coloco não, tá? Não coloco pomada não. Eu deixo aberto não, coloco uma gaze seca para porque fica mais hemostático. Por exemplo, a curetagem da ceratose seborreica, você deixa a gase seca ali e depois ela solta. Mas eu queria fazer um comentário. A Rafaela está aqui, olha. Gente, essa live ela está sendo transmitida nas 3 plataformas simultaneamente. Então tem gente aqui que está no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram. A Rafaela ela está lá no Facebook. Como ter informações sobre o curso Hands-on? Vou falar. Rafaela, sabe o que é? Eu vou deixar aqui, gente. No link da bio também tem o WhatsApp da clínica, mas eu vou falar aqui. Anota aí, tá? 11, né, o DDD 942407750. Mas, Rafaela, você consegue também no Instagram, Cirurgia Dermatológica SP, você vai encontrar ali o WhatsApp. O que acontece, gente? Quando eu abro as vagas para o curso Hands-On, elas se esgotam rapidamente. E existe uma lista de espera. Então, eu vou pedir para que você fale com a minha secretária para que ela coloque você na lista de espera. E aí, depois ela te avisa quando abrem as vagas. E você tem que aproveitar a oportunidade, porque esgota rapidamente, tá? Eu abri uma turma para março e em 2 dias acabaram as vagas. Vamos ver aqui. Alguém comentou? Tá. Olha lá. Ó. A Lud colocou, ó, 942407750. Deixa eu ver aqui uma coisa. Alguém perguntou aqui, ó. Se eu ensino cantoplastia, ensino sim, no curso Hands-On, no curso online também tem a cirurgia em detalhes. Tá. André, doutor Ed, o senhor é ótimo, faz muita falta, saudade das manhãs de quarta-feira. Porque eu operei lá com os residentes toda quarta-feira durante 25 anos, até eu me aposentar. O André foi meu residente e foi excelente dermatologista. Obrigado, André. Tá, deixa eu comentar aqui o que a Maria Fernanda falou, porque eu recebo muitos alunos aqui no Hands-On que falam isso, doutor, eu não gosto de cirurgia. Aliás, mesmo lá na residência, muitos chegavam lá e falavam, doutor, eu nem ia nos estágios de cirurgia porque eu não queria fazer cirurgia. Por isso eu fiz dermatologia. Só que a dermatologia, ela tem muita relação, tem muito procedimento cirúrgico, né? Ela tem uma íntima relação com a cirurgia. Então, é importante que o dermatologista, sim, faça, não precisa fazer aquelas grandes cirurgias dermatológicas, mas é preciso, sim, porque no dia a dia da dermatologia, você vai se deparar com a cirurgia dermatológica. Para tirar um nervo, para você fazer uma biópsia, para tanta chantelase, macrocor, tanta coisa. Então, você precisa dominar pelo menos o mínimo da técnica. Por quê? Para você não perder pacientes, não perder em faturamento. Então,
é fundamental que você sim faça a cirurgia dermatológica. E aí eu recebo alunos aqui e que falam assim, doutor, eu vim me desafiar aqui com o senhor, sabe? Porque eu não gosto de cirurgia dermatológica e para mim foi um desafio. E aí muitos alunos saem daqui e falam, doutor, eu aprendi a gostar de cirurgia dermatológica e agora até estou fazendo lá no meu consultório. Então, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área precisa, sim, dominar a técnica, né? E para agregar valor aos seus atendimentos, né? Com refinamento, para você conseguir faturar melhor, melhorar o seu faturamento. Então é importante, porque senão você fica encaminhando seu paciente para outros colegas e você está perdendo paciente, perdendo faturamento. Então aprenda a dominar, sabe? A técnica da cirurgia dermatológica. Você não precisa fazer cirurgias enormes, não é? Vamos ver aqui, Carol. Quem ouve ele falar aposentado, nem imagina. Carol, eu tenho 54 anos, viu? Ela falou 40 anos, eu tenho muito mais. Deixa eu ver. O Paulo perguntou aqui: o senhor ensina biópsia de unha? Também. Tem tudo lá no curso de cirurgia dermatológica. O Márcio é meu aluno, olha, ele chegou aqui. Ele é meu aluno. Viu, Márcio? Falei de você hoje aqui, da pergunta que você fez sobre a curetagem da ceratose seborreica. Mas deixa eu ver aqui uma coisa. Ele falou que ele adora a cirurgia dermatológica. O Márcio é do Rio de Janeiro. A Adriana, ela também gosta de cirurgia. Olha quanta gente que gosta de cirurgia, né? Mas, além, eu acho que vocês precisam se desafiar a fazer cirurgia dermatológica. Isso é um desafio mesmo. Eu acho que é super importante, porque você vai se deparar todos os dias com cirurgia dermatológica. E sabe uma coisa que eu ouço os médicos, os alunos falarem? Que quando o médico fala, você vai procurar esse médico aqui para tirar esse cisto, porque eu não tiro, né? E aí o paciente fala assim, mas doutora, eu confio na senhora, eu me trato com a senhora há tanto tempo, agora a senhora vai me mandar para outro médico para tirar esse cisto? Eu queria operar com a senhora não faz, não? E aí a médica fica numa situação um pouco constrangedora, né? Então é importante, sim, além dessa questão de você ter o paciente que está contigo lá há tanto tempo, confia em você, para você também não perder em faturamento. Então, por isso que eu acho que todos vocês precisam sim, né, se desafiar a fazer cirurgia dermatológica. E tem tanta vantagem da cirurgia dermatológica, vou falar para vocês algumas. Por exemplo, o perfil do paciente da cirurgia dermatológica é completamente diferente do perfil psicológico do paciente da cosmiatria. A Rafaela, que está no Facebook, ela disse também: adoro cirurgia dermatológica, só não sei cobrar. Então, isso é outra coisa. A precificação que vocês praticam está totalmente equivocada, gente. Nós vamos ter que gravar uma live aqui só sobre precificação. E nos meus cursos eu falo muito sobre isso, né? Porque não adianta nada você aprende todo o rigor técnico, todo o refinamento, aí chega lá na precificação você faz errado, né? Então, não pode. Isso é uma coisa importantíssima, que a gente domine a precificação, né? E eu quero ensinar isso para vocês. Eu ensino nos meus cursos presenciais e online. Eu falo muito disso, porque eu acho que é importantíssimo. E aí quero que vocês também aprendam, que vocês dominem a questão da precificação também, né? Ah lá, a Débora falou 1000 vezes cirurgia, detesto cosmiatria. Então ela sabe muito bem, não só ela, todos vocês aí sabem, né, do perfil do paciente de cosmiatria. Então tem essa questão. O segundo, olha quantas vantagens, eu vou só falar para vocês. As complicações na cirurgia dermatológica são assim, em termos de gravidade, mas infinitamente menores, né? Nós não temos necroses daquele jeito, oclusão vascular, amaurose, lesão de nervo. Nós não temos isso na cirurgia dermatológica. As complicações são de gravidade muito menor, né? Então, é uma grande vantagem. Uma outra vantagem da cirurgia dermatológica, só para vocês se animarem, é a questão do faturamento. Porque eu sempre falo com meus alunos, a cirurgia dermatológica, ela remunera o seu conhecimento e a sua habilidade. Enquanto o procedimento estético, ele remunera também a indústria, sabe? A indústria que produz. Porque vamos fazer um cálculo aqui, vocês já vão me entender. Você cobra uma toxina, por exemplo. Imagina quanto custa só a dose da toxina. 400, 500 reais a dose. 400, 500 reais sai do teu bolso para remunerar a indústria. Imagina quanto que custa
a seringa de ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno, as tecnologias, os lasers, quanto que custa? Então, boa parte do seu faturamento vai para a indústria. E na cirurgia dermatológica, doutora Ed, como que é? Sabe quanto que você vai gastar de material para fazer uma cirurgia dermatológica? R$ 10. Entre fio, gaze, antisséptico, anestésico, seringa, agulha, você vai gastar R$ 10. E aí, por isso que eu falo com meus alunos, na hora de precificar, vocês também não podem errar nessa hora. Então, pelo menos eu falo sempre assim, ó, coloquem a precificação mais ou menos, pelo menos o valor de uma toxina. Então, você vai tirar um nevo, vai fazer um lipoma, um cisto, cobra o valor de uma toxina. O que vai acontecer? Olha, a margem de lucro é altíssima. Eu não vou falar aqui de valores, cada um tem na tua cabeça o valor que cobra. Então, você imagina que você pega o valor que você cobra por uma toxina e a única despesa que você vai ter são R$ 10. Agora, imagina quando você cobra esse valor da toxina, R$ 500, 400 e pouco, você está passando para a indústria, entende? Só que quem tem que ir lá ficar com o paciente da cosmiatria depois, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, somos nós. E, no entanto, a indústria leva uma boa parte desse lucro, né? Então, é uma outra grande vantagem. Então, eu acho que assim, vocês precisam. Ah, e vou te falar mais uma ainda. Mais uma vantagem da cirurgia dermatológica. A maioria que trabalha nessa área não domina cirurgia dermatológica. Está todo mundo brigando, né, pelos procedimentos estéticos e essa, eu vou falar mais uma vantagem. Os não médicos não fazem cirurgia dermatológica. Então, hoje é uma grande preocupação da invasão da dermatologia por profissionais não médicos, fazendo todos esses procedimentos que a gente acabou de falar, toxina, preenchidor, bioestimulador, tecnologia. E na cirurgia dermatológica eles não podem fazer. Então, olha só, eles não podem fazer, isso é uma área estritamente médica, a grande maioria não domina a cirurgia dermatológica, e está todo mundo brigando lá pela cosmetria. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer, gente, cosmetria de jeito nenhum. Eu faço aqui na minha clínica muito, todos vocês fazem, e todo mundo tem que fazer sim. Mas pensa numa coisa, gente, a cirurgia dermatológica ela está meio marginalizada, meio deixada de lado. E aí, aquela pessoa que vislumbrar esse mercado vai nadar de braçada, porque a maioria não domina, a maioria nem se atinou para isso, se atentou para isso, e está lá naquela briga, sabe, por valores, por preço, aquela briga por preço, e brigando com profissionais não médicos. Então, pensem nisso, sabe? É um mercado totalmente inexplorado, né, que está aí para vocês, entendeu? Então, faço. Só que tem toda essa questão também, que eu falo muito aqui também, dos convênios, né? Quanto o convênio paga para vocês fazerem um procedimento, uma cirurgia dermatológica? Uma biópsia ungueal paga R$ 16. Não dá, não tem condições de você fazer uma cirurgia dermatológica por R$ 16, né? Uma exeres de um nevo por R$ 100, não tem cabimento isso. Então, por isso que é importante que vocês também dominem a questão da precificação e do faturamento. E, na verdade, porque a gente... Imagina quanto que você investiu na sua formação, seus pais investiram. Então, nada mais justo que a gente tenha uma vida digna, né? Que a gente também possa usufruir dos prazeres da vida, da gente poder ver os nossos filhos crescerem, poder viajar, poder descansar, não ter que se matar dando plantão, né? Atendendo convênio. Então, assim, isso é assunto para uma outra live ainda, que a gente ainda vai gravar aqui, a gente ainda vai falar sobre isso. Então, tem muito assunto que eu queria passar para vocês, sabe, da experiência que eu tenho nesses 30 anos de formação, nesses 25 anos como professor de cirurgia dermatológica. Eu quero ensinar a técnica, obviamente, que todo mundo tem que ter técnica, mas é importante que a gente também saiba valorizar o nosso trabalho e saiba precificar, saiba faturar de forma adequada. Tá? E eu estou aqui para ajudá-los. Alguém perguntou ali se eu ensino biópsia ungueal, né, matricectomia. Sim, no meu curso online, aqui também no curso Hands-On, tem tudo lá, tem tudo isso, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer aqui imensamente a presença de vocês, eu adorei. E as dúvidas que vocês tiverem, eu gostaria que vocês mandassem um direct para mim. Toda quinta-feira, às 19 horas, eu vou gravar uma live, tá? Então venham sempre.
Jéssica, obrigado. Adriana, Márcio, todos vocês que estão aí. Obrigado de coração, tá bom? Até mais, gente. Então, uma boa noite.